Você está ouvindo o podcast Variável Omitida. Eu acho que se gasta em tudo, né? Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. O ano era 2011. Ronaldo estava sendo apresentado como membro do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. Ele disse isso respondendo a um repórter que perguntou se o povo não preferia investimentos em hospitais e segurança do que a Copa do Mundo. Mas foi em junho de 2013 que esse trecho pegou fogo. Alguém desenterrou esse áudio. E de um lado tinha o lema do não vai ter Copa, do outro o maior artilheiro brasileiro em Copas do Mundo dizendo com a maior tranquilidade que o hospital não é problema dele. O herói do Penta, das alegrias de 2002, virou o vilão perfeito. Vilão fácil demais. Porque se você tira a arrogância da frase, Ronaldo vai no âmago de uma das definições mais clássicas que a economia já deu de si mesmo. Em 1932, o economista britânico Lionel Robbins escreveu que a economia é a ciência que estuda o comportamento humano na escolha da alocação de recursos escassos entre usos alternativos. Recursos escassos, usos alternativos. Dinheiro público é recurso escasso. Hospitais e estádios são os usos alternativos. Quando foi cobrado, mais tarde, o Ronaldo se defendeu, questionando se efetivamente haveria uso alternativo. Disse que desde 1950 foram mais de 60 anos sem sediar a Copa, e ninguém tinha visto esses bilhões que estavam indo para estádios virarem hospitais. Ronaldo, de novo, muito possivelmente sem saber, foi em outro conceito central da economia, o contrafactual. Se não houvesse o fato Copa do Mundo, os bilhões dos estádios teriam sido mesmo usados para construir hospitais? Pelo lado dos cientistas políticos, questões como essa, de recursos escassos e usos alternativos, são a chave para saber quão conflituosas são as escolhas envolvidas em uma política pública. Mas para eles, não é tão importante o que está sendo construído ou a coisa que está sendo entregue. O conflito político em torno das políticas públicas emerge geralmente dos interesses conflitantes entre quem paga a conta e quem se beneficia. E será que isso tem resposta para as Copas do Mundo? Os pagadores e os beneficiados são sempre os mesmos nas diferentes Copas em diferentes países? Sim, temos respostas. Economistas especialistas em esporte, ou mais especificamente especialistas naquilo que chamam de mega eventos, como a Copa ou as Olimpíadas, dão uma resposta. E mais, os mega eventos são estruturalmente deficitários. Nesse episódio, vamos discutir as razões desses prejuízos e quem arca com eles, e quem fica com o lucro. Oi, aqui é a Lisandra, eu sou economista, mestre em políticas públicas e doutoranda em economia. Estou aqui com o Marco. Eu sou doutor em economia, sou professor de economia e estamos aqui no nosso primeiro episódio, depois do piloto, né, do nosso podcast Variável Omitida. Marco, hoje a gente vai falar da economia dos mega eventos, mais especificamente aí da Copa do Mundo, das Copas, né, da Copa do Mundo e das Copas do Mundo que a gente já teve, né? Você quer começar contando um pouquinho pra gente? Porque eu fiquei sabendo aí que você sabe de cabeça tudo das Copas do Mundo. Eu venho de uma família que, meu pai principalmente, né, ele é um fã bem fanático de futebol, né? Então, eu estava te contando antes, né, que ele fazia eu decorar onde que foram as Copas do Mundo, quem que foram os campeões, né? Só não conseguiu fazer eu decorar a escalação de seleção brasileira, né? Mas, assim, é uma tradição muito grande na minha família, essa coisa de Copa do Mundo, né? Bom, falar um pouco da história das Copas do Mundo, né? Então, a primeira Copa do Mundo é uma Copa realizada em 1930, e as Copas do Mundo, elas começam ali mais ou menos na mesma época que começam as chamadas Olimpíadas da Era Moderna. A primeira Olimpíada da Era Moderna, que foi em Atenas, 1896, tem aquele nome famoso do Barão de Coubertin, que ele vai promover as Olimpíadas, e em 1904 surge a FIFA, tá? Essa entidade tão polêmica, né? E em 1930, então, também um francês, assim como Coubertin, um outro francês chamado Jules Rimet, que vai dar nome à taça que o Brasil ganhou
em definitivo com o tricampeonato de 1970, e podia levar a taça para casa. Hoje a taça você não pode mais levar para casa, você leva só durante os 4 anos depois que você ganhou. Mas a Jules Rimet era assim, o primeiro que fosse tricampeão levava a taça para casa. A taça que foi roubada, né? Tem até um filme de comédia brasileiro do Cacete e Planeta sobre o roubo da taça Jules Rimet, né? Essa taça foi roubada e depois, se eu não me engano, foi a Suíça, a FIFA, não lembro quem, que deu uma taça de novo para o Brasil, né? Porque a taça foi roubada. Enfim, 1930, e essa coisa dos custos, né, da economia da Copa, desde essa primeira Copa, que foi em 1930 no Uruguai, ela era uma coisa que dava bastante polêmica, bastante discussão. O Uruguai foi escolhido com a primeira sede, dizem os historiadores aí do futebol, porque ele concordou em pagar a passagem, a vinda de todas as seleções europeias. Na época, acho que foram 13 seleções no total, né? O Brasil foi o único país que participou de todas as Copas do Mundo, isso é sempre dito, né? Mas o Uruguai concordou em pagar a vinda dos europeus para o Uruguai, por isso ele realizou a primeira Copa em 1930. Desde 1930 até 94, a FIFA sempre fez a Copa do Mundo ou num país europeu ou num país da América Latina, que são as duas regiões que são as potências do futebol. Em 94, a Copa, aí que o Brasil ganha o tetracampeonato, a Copa vai para os Estados Unidos. E desde 94, 98 foi na França, mas daí em 2002, que o Brasil ganha o Penta, vai ser no Japão e na Coreia. Depois a Copa volta para a Europa, mas você vai ter Copa daí, né, nos Estados Unidos, você vai ter Copa no Catar, você vai ter Copa, enfim, em outros lugares, vai ter a Copa na África do Sul, né? A Copa vai voltar para o Brasil do desastroso 7-1 em 2014, então você vai ter uma Copa que o objetivo da FIFA, né, então, é colocar a Copa em diferentes lugares do mundo, né? Levar o futebol para diferentes lugares do mundo. E mais recentemente tem essa tendência de aumentar o número de seleções, né? Tem até uma proposta da CONMEBOL, que é a entidade de futebol da América do Sul, para elevar o número da próxima Copa para 64 seleções. Dizem alguns comentaristas, né, que o grande objetivo da FIFA é incluir a Índia e a China, né, que são os países mais populosos do mundo, para aumentar bastante a audiência das Copas, né? E isso tem a ver, né, com as receitas, né, com quem ganha o dinheiro, né? Com certeza. Enfim, né, Liz, então, ali na introdução a gente diz que as Copas do Mundo e as Olimpíadas também, né, são estruturalmente deficitárias, né? O que será que quer dizer isso? Pois é, uma coisa que eu acho interessante a gente olhar, que não foi sempre as Copas do Mundo, né? Elas não foram sempre sediadas em países latino-americanos ou países que popularmente o pessoal chama de em desenvolvimento, vamos colocar assim, os países emergentes, né? Elas eram prioritariamente realizadas em países com maior desenvolvimento, vamos colocar assim, né? Países que tivessem mais dinheiro, mais recurso, né? Nem sempre foi assim. Pois é, tem um episódio, né, na história das Copas, que é da Copa de 86, que a Copa de 86 era para ser na Colômbia. Mas em 1983, já 3 anos antes da Copa ser realizada, percebe-se que a Colômbia não vai dar conta de construir a estrutura que precisava para a Copa. E aí essa Copa de 86, que aliás é a primeira Copa que eu lembro, né? A Copa de 82 eu já era nascido, mas eu não lembro dela porque eu era muito pequeno, mas a de 86 eu lembro, já fiz álbum de figurinha e tudo, né? E a Copa de 86 no México, ela é transferida para o México porque a Colômbia não estava dando conta de construir os estádios, né? Hoje a FIFA pede que você tenha pelo menos 12 estádios com a capacidade de no mínimo 40 mil espectadores e pelo menos um estádio com a capacidade de mais de 80 mil espectadores, que é para abertura e para final. E uma coisa curiosa que eu apurei é assim, a Inglaterra não tem 12 estádios. Tá? Se você somar a Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, aí sim, aí você tem esses 12 estádios. Você pensa, a Inglaterra, que é o país sede da principal liga de futebol do mundo, que é a Premier League, né, a liga mais rica do mundo, ele não tem esses 12 estádios que a FIFA precisa. Curioso a gente olhar dessa forma. E essa questão justamente essa questão ali da gente falar sobre os custos, né? A gente falar dos custos tanto no sentido do lucro que vem, né? Porque quando a gente olhar o que foi gasto, o que teve entrada, né? O que foi receita e os lucros que são feitos, aí a gente falou ali no começo de aumentar a quantidade de seleções,
Ó, Então, assim, você ó. aumenta a quantidade de seleções, você aumenta a quantidade de jogos, você aumenta a quantidade de estágio, você aumenta a quantidade de pessoas, você aumenta a quantidade de ingresso. É um evento, E, é um mega evento, é um evento claro, megalomaníaco, né? Ele já é lógico. imenso, né? E você vai ter que aumentar o número de locais, né? Você vai aumentar o custo, tá? E essa é a grande questão, né? A grande questão é assim, para quem fica o custo e para quem fica o lucro. Já vamos dizer de início aqui que quem lucra mesmo, quem lucra muito com a Copa do Mundo é a entidade, é a FIFA. Tá? O Gianni Infantino, que é esse atual presidente da FIFA, ele quando ganhou a eleição para ser presidente da FIFA, ele prometeu que ele iria, se eu não me engano, quadruplicar a receita da FIFA. E parece que ele está conseguindo com essa Copa dos Estados Unidos. Tá? Claro, as redes de televisão, né, quem transmite com os patrocinadores lucram bastante. E investigando para fazer o episódio, não sei se você teve essa mesma impressão que eu, mas a impressão que eu tive é que os pesquisadores se batem bastante para achar os custos e as receitas, porque tem diversas fontes, não é uma coisa simples você somar todos os custos e você somar todas as receitas, né? Então tem várias abordagens para isso. Não sei se você teve essa mesma impressão que eu. Eu tive essa impressão também, e a impressão que eu tive foi que, do que eu pude pesquisar, a impressão que me deu é que é quase consenso, assim, de que não há possibilidade de ser lucrativo para o país anfitrião, né? Tipo, e eles chegam a citar, inclusive, né, aquele Matthewson que a gente estava conversando agora mais cedo, ele chega a citar que, além de você não ter como esses super eventos serem lucrativos para o país sede, além disso, você ainda tem outros efeitos, né? E ele chega a citar que que o que faz, na verdade, o país querer receber não é o lucro que ele vai ter, porque ele já sabe que ele não vai ter lucro. Apesar de Uhum. alguns estudos alternativos falarem que sim, que vai ter lucro, né? Mas assim, olhando, né, olhando efetivamente para o que aconteceu na história, a gente vê que é deficitário mesmo. E aí ele chega a Sim. citar em Sim. alguns artigos que outras coisas fazem esses países buscarem ser anfitriões, né? Ele fala ali que é muito a questão de ser é tipo um soft power, né? Então você se coloca Exato. como alguém Sim. competitivo, você se coloca um país, né? Um país competitivo, um país que está aberto a fazer negócios, né? Esse autor que você está citando, o tal do Victor Matheson, né, que é um professor de economia dos Estados Unidos, né, que É isso. investiga os tais dos mega eventos, né? E isso a gente reparou também, né? Pesquisando, você vê que tem alguns pesquisadores no mundo que são sempre os mesmos que fazem essas pesquisas sobre Olimpíadas e Copa do Mundo, né? Ele que diz, né? Ele diz assim, né? Aquilo que a gente já mencionou da Copa do Mundo, ela é estruturalmente deficitária. E ao ser estruturalmente deficitária, ele quer dizer assim, não é um erro, não é porque um país cometeu um erro, não é porque os políticos fizeram má gestão numa Copa do Mundo, porque a FIFA fez má gestão da Copa do Mundo, ou porque houve casos de corrupção, que aliás é uma coisa que sempre tem, né, principalmente com o país que ganha para ser a sede, né, tem vários escândalos de corrupção relacionados a isso. Não é isso, é que o evento em si, ele quase sempre ele vai ser deficitário. Eu acho que o melhor artigo que eu achei, assim, são 3 autores de uma universidade suíça, de Lausanne, e eles vão atrás de várias fontes para levantar, desde a década de 60 até a Copa da Rússia, 2018, eles vão levantar custos e receitas. E é claro que eles só conseguem fazer isso com maior precisão para custos diretos e as chamadas receitas diretas, né? E aí eles vão mostrar que, na realidade, a única Copa que teve um pequeno superávit, e isso assim, né? E eles dizem, eles são bem claros no artigo, que a gente vai colocar aí para quem vê o vídeo, nós vamos colocar o artigo aí no vídeo, que excluindo custos indiretos, os custos estão subestimados, os custos deles, porque eles pegam custos só das instalações esportivas e da operação dos jogos. Inclusive excluindo custos que as prefeituras, os estados vão ter, que é custo de policiamento, por exemplo. Então, estão subestimados. Mas a única Copa que dá uma pequena, um pequeno lucro, ou seja, as receitas são maiores do que as despesas, é a Copa da Rússia. Né? E uma coisa que me chamou a atenção,
e que geralmente os brasileiros são muito pessimistas, né? Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que tanto a Olimpíada do Rio de Janeiro como a Copa do Mundo de 2014, ele coloca numa zona que ele diz assim, a zona de break-even, né? Que é o conceito da contabilidade, né? De que é quando os custos e as receitas mais ou menos se equilibraram. Então, ele coloca que houve um pequeno prejuízo da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016, mas ela estaria numa zona de mais ou menos 10% de retorno sobre o investimento, em que ele chama de zona de break-even. Né? E de todos os eventos que ele coloca, que ele investiga, de 1960 a 2018, inclusive Olimpíadas, inclusive a Olimpíada de Inverno, né, tem 3 que estão nessa zona, que é a Rússia, né, 2018 na Rússia, 14 e 16 no Brasil. Tá? Então isso chama atenção. Claro, teve outros eventos, como Los Angeles, por exemplo, foi um evento que foi bastante lucrativo, mas nessa zona de break-even, de quase empatar, né, e mais recentes, Olimpíadas de Los Angeles, estou falando, né, 1984, faz bastante tempo, que está nessa zona de break-even são esses 3 eventos. Tá? Entendi. O que eu verifiquei por aqui é que ele chega a falar, eu acho que é nesse mesmo artigo, que ele até comenta assim que você tem eventos que são os mega projetos, mesmo os mega eventos, né? Que tem prejuízo e que tem atraso na entrega. E aí, para conseguir correr atrás daquele atraso na entrega, você tem mais prejuízo. E ele fala que é como se fosse uma bola de neve e que isso é esperado. E que as pessoas que atuam com desenvolvimento de mega eventos e mega projetos, eles já esperam que isso vá acontecer. E isso aumenta exponencialmente os custos. Então, ele até chega a citar que os custos sempre são estimados para baixo, né? Eles sempre ficam muito maiores, justamente por esse atraso, sempre essa bola de neve, né? Exato. Esse trecho desse artigo eu acho bem interessante, porque ele vai na teoria econômica, né, na teoria de grandes projetos também, e ele vai dizer assim, quais são as razões teóricas para você sempre ter um otimismo exagerado das receitas, né, e você ter um otimismo exagerado dos custos. Né? Então, os custos sempre ficam mais altos e as receitas sempre ficam abaixo. E aí ele vai mencionar uma série de coisas. Né? Uma delas é isso que você acabou de colocar, né? Que é a impossibilidade, os economistas diriam assim, né? A impossibilidade do trade-off. Trade-off é trocar, né? A impossibilidade de você trocar dinheiro por tempo. Porque que acontece num projeto normal é o seguinte, se eu não tenho dinheiro para terminar, eu dilato o prazo, vou terminar isso mais à frente, e aí terminando isso mais à frente, eu não preciso de tanto investimento. Agora, como a Copa tem uma data, a Olimpíada também, né, tem uma data, você não tem esse trade-off. Então, você tem que colocar todo o dinheiro necessário para terminar na data, ponto final, acabou, não tem como trocar. Aí ele menciona outras coisas, né? Ele traz isso da literatura, né? Viés de otimismo. Eu vou chamar aqui de oba-oba, né? É oba-oba, né? Otimismo generalizado, assim, né? Tudo vai dar certo, não é? Tudo vai dar certo, né? Os prazos vão dar certo, o dinheiro vai dar certo, o dinheiro vai aparecer, os patrocinadores vão pagar o que tem que pagar, né? E aí ele também coloca a chamada síndrome do eterno principiante, né? Porque como cada um desses eventos, cada uma das Copas, ela é muito particular e sempre, né? O Brasil, como você colocou aí que o Ronaldo diz, né? Ficou 60 anos sem sediar uma Copa. Então você tem a síndrome do eterno principiante. É sempre uma coisa muito nova. Você não tem de onde tirar a experiência de como organizar uma Copa. Tá? Também tem uma outra coisa muito interessante que vem da teoria dos leilões, que é a chamada maldição do vencedor. A maldição do vencedor é o seguinte, né? Quem que dá o maior lance? No caso, não é lance, mas é aceitar sediar a Copa do Mundo ou aceitar sediar uma Olimpíada. É aquela pessoa que tem o principal viés do otimismo, que acha que os custos são os menores possíveis e que as receitas serão as maiores possíveis. Então, essa é a maldição do vencedor. Quem vai se arriscar mais a sediar é aquela pessoa que talvez tenha feito as piores previsões em relação a custos e receitas, né? Muito curioso, né? Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Pois é, eu encontrei um outro artigo, Flevbjerg, esse eu treinei para falar e eu também não sei se eu consegui dessa vez, mas esse artigo, ele fala disso também, ele fala desse viés de otimismo, né, que tem uma subestimação sistemática dos custos e uma superestimação também sistemática dos benefícios.
Então você tem aquela Uhum, ideia, uhum, né, de que não, mas vai atrair turista, mas vai melhorar o comércio, o setor hoteleiro vai se aquecer. E a gente até uhum, tem um evento, uma questão interessante sobre a Copa do Mundo aqui de 2014, né, que a gente vai falar aham. daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre o Brasil, né, que eu sei que a gente tá com vontade de Sim, citar isso. sim, com Mas certeza. ele fala, inclusive, né, ele cita ali que existem, para ele, né, existem 4 forças motrizes ali, que seriam o que ele chama de sublimes, que faz com Uhum, que, os países que vão receber, para além, eu acho que daquela ideia do soft power, sabe, mas aham, para aham. os países que vão receber, eles ficam ali com essas 4 forças motrizes sublimes, que ele diz, que é como se fosse um encantamento em relação à tecnologia, à política, Hum, economia e estética. uhum. Então ele fala assim que Olha, tem essa estética. coisa essa coisa assim do poder de você trabalhar com grandes tecnologias, você fazer um grande estágio poderoso, imponente e tal, e aí o Uhum, uhum, político que tá no poder, ele também usa aquilo ali como ferramenta de negociação, de política de posicionamento. A própria claro, economia também traz todo um argumento de que não, comércio, setor hoteleiro, tudo aquilo que a gente já falou ali, né, e claro. ele fala que então isso é utilizado para superestimar os benefícios, que eventualmente não se comprovam, né. Que eventualmente não se comprovam, né. Todos esses autores, né, que trabalham esses mega eventos, eles vão dizer uma coisa que inclusive vai bater nisso que a gente vai falar do Brasil, né, que tem 3 coisas que fazem com que a realidade não seja tão bonita quanto se pinta, né. Porque se você vai ler o relatório da FIFA, né, então tem um relatório que é feito antes, né, para provocar os países a sediar, né. Ah, é uma coisa maravilhosa, né. Mas são 3 efeitos econômicos, né, que esses autores que é o seguinte: primeiro são os vazamentos, tá. Então, por exemplo, quando você diz assim: "Ah, os hotéis vão ganhar bastante dinheiro". Depende, depende. Por quê? Porque se você pensar num país como o Brasil, as grandes cadeias hoteleiras brasileiras que estão operando no Brasil, muitas vezes não são brasileiras, são estrangeiras, tá. Essa receita vai voltar para a matriz desses países. Agora, o principal vazamento é sempre o vazamento FIFA, né, porque a sede da FIFA é na Suíça. E o que a FIFA faz com os bilhões, né? Então essa Copa agora dos Estados Unidos, parece que serão 10 bilhões de dólares, né, de receitas. A FIFA vai levar isso, vai repatriar para a Suíça. Então isso não vai ficar nem nos Estados Unidos, né? Eu não sei se o Trump está sabendo disso, né? Mas ele ia ficar bem chateado com isso. Não sei se avisaram ele É, disso, né? Mas então, esse é o principal pois é. vazamento, né? E, Mas e, o e Trump, tem ele um realmente não tem umas ideias muito boa, né, então eu acho, de pode ser economia que parece que ele não é muito bom. É, e aí tem uma coisa que é o efeito, isso na macroeconomia, né, sempre se usa esse termo, né, chamado do efeito crowding out, né. Crowding out é um efeito de expulsão, vamos dizer assim, né, que, você tem o gasto dos turistas nesse turismo de Copa, mas isso expulsa os turistas que normalmente estariam naquele local, né. Então os hotéis, a Associação Americana dos Hotéis, já está vendo isso nas cidades dos Estados Unidos. Por quê? Porque é verão lá, então eles já teriam esse turismo, uma cidade como Nova York já estaria recebendo turistas normalmente, tá. E o que a Associação dos Hotéis Norte-Americanas, coloca, é que as reservas, quando eles foram apurar as reservas, se não me engano, em março ou abril, eles viram que as reservas estavam 80% do normal que eles tinham para essa data. E quando eles vão investigar outras cidades, como São Francisco, por exemplo, eles veem o mesmo efeito. Ou seja, as pessoas que são os turistas normais, assustados talvez pelo preço, assustados pelas multidões, elas não vão para essas cidades que normalmente eles iriam. Então, você está expulsando um turismo normal. E isso acontece, né? Nos Estados Unidos aconteceu na Olimpíada de Paris, bem documentado, tem evidência disso, tanto que o Museu do Louvre tem uma queda de receitas durante a Olimpíada de Paris, né? Porque é menos gente indo para o museu, mais gente sim, indo faz todo para. sentido, é um público diferente, né. Exato. E finalmente, daí o terceiro efeito que os economistas falam é o efeito de substituição, né? Esse Victor Mackson, inclusive, ele fala isso. Ele diz assim: ó, é como se eu tivesse no meu bolso um X dinheiro para gastar com entretenimento. Tá? Só que se eu for no jogo de futebol e a entrada do jogo de futebol é mais cara, né, eu vou no jogo de futebol, vou deixar de ir no cinema. Vou no jogo de futebol, vou deixar de ir num show. Vou no jogo de futebol, vou deixar de fazer uma viagem.
né? Então você tem uma substituição, e essa substituição também ocorre nos gastos de investimento, que é aquela coisa do Ronaldo, né? Você deixa de fazer hospital, deixa de fazer escola e faz estádio. É um efeito de substituição, né? Mas no Brasil tem uma coisa interessante, né? Do que aconteceu com o turismo do Brasil. Eu sei que você pesquisou isso, eu queria que você desse os números do Brasil aí. Outros números que não sejam 7-1, né? Porque esse aí é traumatizante. Não, esse aí a gente pode deixa na memória aí, Isso. mas eu ia comentar em relação à questão das hospedagens, né, que você citou das hospedagens. E esse efeito da expectativa nas hospedagens, a gente viu, por exemplo, na COP30, em Belém, que os países simplesmente É começaram a verdade. denunciar que estava inviável alugar hotel lá, porque os preços das Uhum, hospedagens estavam exorbitantes, né? uhum, uhum, Então, isso é uma coisa que acontece. E quando a gente olha para os números do Brasil, teve um efeito interessante ali que o pessoal encontrou nesses artigos que a gente está citando, que uhum, a quantidade de turistas que vieram para o Brasil, na verdade, ele acabou ultrapassando a estimativa, né? E uhum, o que eles uhum, uhum. colocaram, né, o que eles presumiram ali, é que esse aumento de estimativa foi porque a Argentina teria ido para as finais. Então, Sim, isso teria sim. aumentado a quantidade de Foi até a turistas. final. É, mas por via terrestre, né? Porque eles atravessavam o Claro. país por via terrestre, não por via aérea. E isso Sim, sim. pode, inclusive, ter gerado uma superestimação até nas hospedagens, que esperava que eles fossem ficar nas Perfeito. hospedagens, mas não necessariamente, né? Sim, perfeito. Outra coisa que eu vi esse pessoal citar, que foi particular do Brasil, é que a Copa, quando é no hemisfério sul, ela é no inverno, né? Então, é num período que você tem menos turismo. Então, num país como o Brasil, ainda mais com a Argentina indo bem, e a Argentina um país aqui do lado, ela aumentou o fluxo de turistas durante o inverno. Assim, em Paris e Nova York, isso não vai acontecer, porque Paris e Nova York é verão, são férias escolares, são férias de verão nos Estados Unidos, são férias de verão na Europa, e as pessoas já iam viajar de qualquer maneira, né? E em relação aos hotéis, né, tem uma coisa que eu li numa reportagem recente, né, sobre a Copa dos Estados Unidos, né, e essa associação de hotéis americana estava reclamando muito que o que a FIFA fez? A FIFA chegou a reservar, assim, andares de hotéis, alas inteiras de hotéis, tá? Para levar convidados, né? Enfim, isso acabou inchando os preços, né? Porque hoje o preço da hospedagem é sempre, né, com essa uberização da economia, o preço é sempre dinâmico, né? Então, esse preço dinâmico inchou o preço das hospedagens, isso assustou ainda mais, mesmo turista de Copa ficou assustado com os preços, e depois, o que a Associação de Hotéis está muito chateada com a FIFA? A FIFA desreservou essas hospedagens, tá? Que Então, bacana, que legal. legal, né? Legal. Gentil. Porque, né, é aquela coisa, né? Em economia a gente chama isso de risco moral, né? O risco moral da FIFA é nenhum, eles vão ganhar de qualquer jeito, porque quem está pagando, e aí a gente, né, fala dentro de quem ganha e quem perde, né? Quem está pagando a infraestrutura, quem está pagando a segurança, quem está pagando pelo privilégio de ter uma Copa do Mundo, são principalmente as cidades, os governos, né? Outra coisa, nessa mesma reportagem, né, que nós vamos colocar todos os artigos e reportagens aqui na descrição do episódio, né? Essa mesma reportagem, ela diz que durante os jogos da Copa do Mundo, tá, a autoridade dos trens de Nova Jersey é lá o maior estádio, né, que é o estádio do New York Giants, né, que não fica em Nova York, fica em Nova Jersey. Eles tiveram que elevar o preço, que era o preço da passagem de trem de uma viagem de 30 minutos de Nova York para Nova Jersey, de, se não me engano, cerca de 13, 14 dólares para 120 dólares, por causa dos custos a mais que eles Nossa. teriam para fazer a operação, tá? E aí, claro, isso virou um escândalo, né? E aí, eu não lembro se foi o governador de Nova Jersey ou o prefeito de Nova Jersey, eles foram cortando esses custos, mas mesmo assim ficou numa coisa como mais ou menos os 80 dólares a passagem de trem, né? Então, você veja, de 13 a 14 dólares para 80 dólares a passagem de trem. E o prefeito ali, enfim, quem comanda essa autoridade de trem de Nova Jersey, diz assim, ó, eu estou tentando recuperar os custos a mais que eu vou ter.
né? E a verdade é que não se recupera, né? Essa é a grande verdade. Não se recupera. Isso a gente sabe, né? Muito embora os autores eles tenham falado que os governos têm a tendência a considerar, dar mais atenção para aqueles estudos que trazem resultados exponenciais, incríveis, com multiplicadores maravilhosos e tal, né? Justamente talvez por esse o sublime, né? A vontade de você ter uma Copa do Mundo ali na tua cidade. E a Sim, questão sim. a questão do Brasil ali, pelo que eu consegui encontrar, né, nessas referências, o custo total estimado, mas é aquilo que a gente falou, né, o custo total estimado. O estimado é uma coisa, o que efetivamente foi. E muitos dos custos invisíveis que não se sabe, né, então não se espera que uma passagem vai ficar cara desse jeito, mas esse é um custo que impacta depois, né. Então o custo Sim. estimado, né, falava-se de 13 bilhões de dólares, e algumas estimativas ali era até 15 bilhões de dólares, né, no Brasil, para ser feito. Mas tem os outros custos invisíveis, né? E o tal dos elefantes brancos, né? Que foram os estágios que ficaram e não Sim, necessariamente foram sim. utilizados. E esse efeito, né? Aconteceu no mundo inteiro, né? Mas é interessante, Sim. você dar os números, assim, interessante, né? Eu queria até falar alguns números, a gente pegou os números, convertemos de dólares para reais e atualizamos os números para 2026 para dar uma noção melhor de quanto custa, né? Então, a Copa que deu o maior prejuízo, cerca de 32,5 bilhões de prejuízo, é a Copa do Japão e da Coreia do Sul. Que daí eu não vou reclamar, porque foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi ver o Brasil ganhar aquele pentacampeonato. Eu adoro a Copa do Mundo, então Prioridades. o custo ficou com os japoneses, o lucro ficou com a FIFA e a taça ficou com a gente. Para mim tá de bom tamanho. Deu Deu tudo mundo saiu certo. feliz, depois. Exato. Quase 20 bilhões de reais de prejuízo na África do Sul, né? Mesmo a África do Sul, que seja, é aquilo que a gente estava falando, né? No hemisfério sul, poderia ter um influxo de turistas maior, porque não seria a época do maior turismo, mas mesmo assim, a Copa da África do Sul é a segunda com a maior perda, né? Mas a FIFA também, né? Não vamos assim, né? Falar tão mal da FIFA. A FIFA até é boazinha, né? Porque ela paga premiação para quem ganha a Copa do Mundo, né? Então daí tem as premiações, né? Graças a Deus, né? Que bom. Isso. Então o campeão, né? Amanhã nós estamos gravando um dia antes da final da Copa do Mundo, né? Amanhã quem ganhar a Copa do Mundo leva 50 milhões de dólares, né? Cerca de 250 milhões de reais para casa. E o vice-campeão 33 milhões de dólares, cerca de 170 milhões de reais, né? Mas é interessante bater isso com outros números do esporte, para a gente ver que isso daí é nada, claro, né? Para uma pessoa física como a gente, 250 milhões de reais é bastante dinheiro, né? Mas para a gente ter ideia, pegar aqui, por exemplo, quanto ganham alguns jogadores que jogaram nessa Copa. Então eu peguei uns dados de 2000, do que previam, né? É muito difícil saber o que o jogador vai ganhar, porque tem patrocínio, tem uma série de rendas diretas e indiretas, tem o salário, mas aí tem os bônus que o time paga se ganhar o campeonato, né? Mas o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que joga no Al Nassr, né, da Arábia Saudita, em 2026 projetam que ele vai embolsar 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais. Tá? Aí o Messi, né, que joga no Inter Miami, né, que é de propriedade do jogador inglês, né, de um ex-jogador inglês, vai embolsar cerca de 700 milhões de reais num ano, né? Bem mais do que se a seleção dele ganhar amanhã a final da Copa do Mundo, né? O Vinícius Júnior, nosso Vinícius Júnior, ganha bem menos, coitado, né? Bem menos do que os colegas, né? Ganha só, em 2026 vai ganhar só cerca de pouco mais de 300 milhões de reais, né? E aí... Coisa simples, né? Pouca coisa, né? Pouca coisa. E aí é interessante citar, né, e o Cristiano Ronaldo não é só o jogador de futebol que mais vai ganhar dinheiro. Veja, ele está com 40, 41 anos, se não me engano, e vai ser o cara mais bem pago desse ano, né? A gente pode comparar, por exemplo, e eu sei que você vai falar disso, né? Pode comparar, por exemplo, com o futebol feminino, né? Quanto que ganham as principais jogadoras de futebol feminino. E aí eu peguei alguns dados aqui, né? A Trinity Rodman, né, que é uma jogadora do Washington Spirit dos Estados Unidos, ela vai embolsar em todas as receitas cerca de 10 milhões de dólares esse ano.
só um pouquinho menos do que os homens, né? A Sophia Wilson, também dos Estados Unidos, vai ganhar cerca de 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de reais esse ano. E a Marta, brasileira, né, que joga no Orlando Pride, vai ganhar cerca de 2,3 milhões esse ano. Então, os números são muito, muito diferentes, né? Nossa, e no é ano que muito vem a gente vai ter Copa, né? Vai ter Copa Feminina, né? Que vai ser aqui no Brasil, por ano sinal. que vem a gente vai ter Copa. Não, esse ano Isso, foi Copa também, mas ano que vem, numa dessas, a gente tem Copa, né? Isso. Podia ganhar, né? Podia ganhar, tava merecendo ganhar. Pois é, então, aí quando a gente olha aí para essa questão das seleções campeãs, se a gente vai olhar para a Copa Feminina, aí nos valores ali que a gente tem de 2023, a gente tem que a Espanha, que foi a campeã, né, a atual campeã, ela recebeu ali 10,5 milhões de dólares, o que hoje, né, claro que estava em 2023, mas que se fosse hoje esses 10 milhões, seria 53 milhões. Então você veja a diferença, né? Enquanto o masculino, tudo bem que a gente tá falando com 3 anos de diferença, mas o masculino hoje tá ganhando 50 milhões de dólares o vencedor, em 2023 do feminino era 10 milhões. Então, assim, é 20%, né? É 20% de... Vamos ver quanto que vai vir esse prêmio, que a FIFA ainda não divulgou, quanto que vai estar aí pra 2027. O da Copa Feminina não foi divulgado ainda. Ainda não, pelo menos até o que foi divulgado eu pesquisei bastante, né? O que eu consegui localizar ali, a notícia mais recente foi da Forbes, dia 16/7. Então, 2 dias atrás ainda não tinha divulgado. O pessoal tá aguardando, né? Então, o que se prevê ali, né, para a Copa Feminina de 2027? Então, teve um mapeamento ali que foi feito pela FGV, né, pela Fundação Getúlio Vargas, e foi encomendada pela Embratur. O que eles colocaram, né? Eles colocaram que vai injetar, então esse foi o relato da Forbes ali, né? Forbes usou o termo injetar, que eles vão injetar 8,8 bilhões na economia, né? Gerando ali, né, a expectativa é que se gere 73,7 mil postos de trabalho. Mas essa também é uma expectativa, né? É uma expectativa. E aí, daí a Forbes até chegou a relatar ali que tem, né, uma projeção de arrecadar alguns milhões, quase 1 bi de impostos, né? Mas aqui eu acho que vale a pena a gente olhar aquele olhar de que a gente estava comentando mais cedo, né? De que os autores que a gente leu ali, que a gente trouxe, eles falam justamente que pode ter um equívoco até nesse tipo de cálculo, né? No cálculo dos multiplicadores ali. Então, a expectativa é que a gente vai ter um retorno tal, que não necessariamente ele se concretiza, justamente porque não é uma condição comum, né, da economia. Os mega eventos, a Copa, ela é algo extraordinário, né, um evento único que acontece, né. O que se coloca, né, uma expectativa também que se tem, é que uma grande parte das mulheres, das pessoas que nunca acessaram o estádio de futebol, são mulheres. Então ele chega a citar ali que 72% são mulheres que nunca frequentaram o estádio de futebol. E aí a expectativa é que isso seria, né, é como se fosse uma demanda que está represada. Então seriam pessoas que estão interessadas em ir, e é pelo menos essa expectativa que se coloca, né? Se espera que essas mulheres acessem, né, os estádios. Sim. E espera-se, eu acho que esse é um outro efeito que também, muito honestamente, determinados autores vão falar isso. O Victor Matheson, acho que ele vai falar isso, né? Para estimular as pessoas a praticar esportes, é um efeito bom que você teria desses mega eventos, né? Veja, já que nós estamos dando números, e eu acho que esse é um papel de um podcast de economia, né? Eu acho interessante dar alguns números do futebol no PIB brasileiro, tá? Então, calcula-se aí para 2025, há uma estimativa de que o futebol no Brasil representou cerca de 0,7% do PIB. Tá? Com 600 mil empregos diretos e indiretos. Então, veja, não é pouca coisa, né? Se você pensar que toda a construção civil é 3,7% do PIB, um esporte só ser 0,7% não é pouca coisa, tá? Por exemplo, na Inglaterra e na Espanha, que tem grandes ligas, né? Eu acho que são as duas principais ligas do mundo, a La Liga da Espanha, né? Tem os times como o Real Madrid, Barcelona, e a Premier League, que já foi citada aqui, da Inglaterra, e que o futebol lá representa cerca de 1% do PIB. Agora, né, você vê 1% do PIB, de um PIB inglês, né? É coisa pra caramba, né? É muita coisa. Então, assim, veja, o futebol também não é uma coisa a se desprezar em termos econômicos, né? Ele gera empregos, gera
movimenta a economia, né? É uma parte importante da economia aqui no país do futebol, né? Por exemplo. Sim, com certeza. E até fico pensando que mesmo diante de tudo que a gente leu ali, né, pensando que dá prejuízo, que dá Uhum, custos para além do que foi previsto, né, que muitas vezes uhum, se coloca benefícios maiores do que realmente acontece, que ficam elefantes uhum, brancos gerando custos de manutenção, às vezes para os estados, para os municípios, enfim, né, para quem estiver fazendo a sim, gestão. Mesmo com tudo isso, mesmo assim se considera, né, ser um país anfitrião. E se considera sim. porque isso traz outros benefícios que não são só econômicos, né. Mais uma vez a gente esbarra naquela questão, que foi uma questão que a gente falou até no último episódio, né. Uhum, Tudo tem que se pagar economicamente ou a gente assume que aquele ali vai gerar um custo, né. A gente assume que tem um perfeito. custo, mas tem outros benefícios, né. Perfeito. A maioria dos artigos que eu li, e que a gente leu, né, eu acho que eles, são bem honestos em dizer assim: "Olha, é muito difícil a gente medir os legados", tá. Então, por exemplo, né, o que ficou de infraestrutura, por exemplo, o que ficou de instalações esportivas que podem ser utilizadas depois. Aqui a gente já falou que na maioria das vezes acaba sendo elefante branco, mas, existem alguns investimentos, eu sou torcedor do Atlético Paranaense, né? Então, assim, a Copa de 2014 aqui, para mim, foi bem legal, né? Porque o estádio melhorou bastante, né? Enfim, né? E aí, Lisandro, acho que é interessante a gente falar dessa Copa de agora, né? Essa Copa de agora começa com algumas mudanças, como sempre, para os ganhadores ganharem ainda mais, né? Então, o que a FIFA fez? Antes, né, essa coisa de ter um comitê organizador local, né? Nessa Copa dos Estados Unidos não tem mais, é a própria FIFA que está organizando tudo. Então ela eliminou um intermediário ali. Então a FIFA agora que vai mexer na chave do cofre diretamente. E ela fez algumas outras mudanças, né? Que aumentaram bastante a receita, né? Então dessa vez a gente abriu o episódio falando com a fala do Ronaldo, né? Então agora não Uhum. teria um Ronaldo para fazer uma O fala dessa comitê. esse ano. Exato. Ele não cometeria o sincericídio dele, né? Porque não tem comitê organizador local. Dessa vez não teria o sincericídio dele. Esse ano, uma coisa que deu muito o que falar, que a FIFA implementou, foi o tal dos preços dinâmicos, né? O pessoal falando ali a Uhum. uberização dos preços dos jogos, porque como aparentemente eles criaram uma Uhum. plataforma, né, que se poderia fazer essa negociação dos ingressos, e eu vi o pessoal comentando que tinham ingressos que iam a preços absurdos às vésperas dos jogos. Então, por exemplo, tinha Uhum. lá ingresso que estava a $16 mil na véspera do Uhum. jogo. Porque Uhum. é isso, assim, é bem o formato do Uber, né? A quantidade de oferta, a quantidade de demanda, enfim. Se tem só um ingresso, esse ingresso é a última bolacha do pacote, né? Provavelmente nos jogos mais importantes vão ser mais caros, os jogos com torcidas maiores, né, vão ser mais caros, né? Então os hermanos argentinos devem estar pagando bem caro nesses ingressos da final, né? A gente Esperamos. apurou, esperamos. Eu espero que sim. Esperamos que possam até levar a Copa, mas vão perder bastante dinheiro, né? Enfim. Não que eles tenham muito dinheiro para perder, né? Mas, exatamente. Eu apurei aqui também, né, nessa reportagem que fala sobre os preços dinâmicos, né, que tinham ingressos aí que a média de alguns ingressos estavam em R$58 mil. Né? Dependendo dos jogos, eu acho que, se não me engano, é para final, né? Uma média não, de é 58 média, mil né? reais. Você falou média, então a gente tem valores muito maiores do que isso. Não, tem ingresso de 3 milhões, parece, para essa final. Né? Assim, um negócio muito louco, né? Tem o fato do próprio o cargo da pessoa é esse, né? Controlador-chefe de Nova York, né? Falando que a previsão de que eles iam arrecadar $55 milhões em impostos parece que não vai se concretizar, né? E aí ele diz assim, mesmo que arrecade $55 milhões em impostos, ele diz, nós gastamos 70. Então a cidade de Nova York vai perder. E aí tem que dar o braço a torcer, né? Tem o prefeito de Nova York, né? Esse novo prefeito de Nova York, que eu acho um cara bem bacana, né? Ele deu um loop na FIFA, assim, né? Porque a FIFA tem uns determinados locais que eu lembro aqui no Brasil era chamada fan zone, né? Que é pago para você entrar.
O que esse prefeito, acho que é Mandani o nome dele, se não me engano, esse prefeito de Nova York, ele abriu espaços gratuitos na cidade para as pessoas assistirem os jogos. Tá? Então, os espaços são gratuitos e o fornecimento de bebida, de comida nesses espaços são dos comerciantes locais. Tá? Então, daí sim. Ele quis, né, estimular a economia, ou seja, evitar os vazamentos, né, ou evitar um pouco dos vazamentos da Copa do Mundo. Mas, enfim, né, assim, fechando, né, o que você acha, como que você acha que a gente pode concluir sobre mega eventos, Copa do Mundo, enfim? É engraçado, né? Porque a gente debate e a gente acaba parando naquele... Quando eu entrei na faculdade, algum professor falou, infelizmente eu já não me lembro quem foi, mas talvez tenham sido muitos, eles falaram assim, quando vocês saírem daqui, talvez vocês saiam falando, depende. O economista ele não tem uma resposta, depende. Então depende do que se quer, né? Você tá sediando uma Copa porque você... não, eu quero gerar emprego, quero gerar lucro, quero ter mais arrecadação, então melhor não fazer. Agora, não, eu tô trabalhando com outras ideias aqui, eu tô trabalhando com novos acordos comerciais, eu tô tentando me colocar, sobretudo a gente viu que algumas pesquisas indicaram que o BRICS tem um posicionamento nesse sentido, né? Não, eu tô tentando ter uma outra comunicação de poder, eu tô tentando outras coisas, assim, e até mesmo popularidade, às vezes maior poder político, enfim. Então, pode ser que vale a pena, né? Pode ser que vale a pena. Então, eu acho, a minha avaliação é que depende. Então, eu saí falando depende. Depende. Uma coisa que eu vi até num relatório do FMI, né, que parece que um país que ganhou, né, dependendo do aspecto que você avalia, que é isso, né, dependendo do aspecto que você avalia, o país que ganhou foi o Catar. Né? E aí, se você até pensar na própria imagem do Catar, o Catar é um país, né, que ninguém conhecia, e depois da Copa de 2022, o mundo inteiro passou a conhecer o Catar. Né? Antes da Copa teve vários escândalos, inclusive de exploração de trabalho análogo à escravidão no Catar, né? Porque, enfim, como é um país muito pequeno, né, as populações de outros países é que foram lá construir os estádios. Foi a Copa mais cara, né? Chegou a custar 200 milhões de dólares, então foi uma Copa muito cara, mas eles têm dinheiro sobrando lá. E desse ponto de vista da diplomacia, do soft power, né, mesmo levando em conta essa coisa dos escândalos, né, dos trabalhadores no Catar, pode ser que o Catar tenha, pelo menos se tornou um país conhecido. Todo mundo, né, quem acompanha futebol, a maioria das pessoas, né, um país como o Brasil, acabou sabendo que o Catar existe, pelo menos. Né? E é isso. Né? O Victor Mattson, num artigo, ele fala de uma forma bem dura. Né? E eu gostaria, né, de terminar assim. O que ele diz? Ele diz assim, veja, o principal aspecto de um mega evento desse é quem ganha, quem perde. Né? E no fundo, mesmo que, né, você leve em consideração outros fatores que o país até pode ganhar, quem está pagando é o setor público. E quem está ganhando é a FIFA. Quem está ganhando são as TVs. Quem estão ganhando são os patrocinadores. Então ele diz assim, do ponto de vista de política pública, não me parece muito certo, né, essa equação. E a gente falou lá na introdução, né, que do ponto de vista dos cientistas políticos, os conflitos muitas vezes vêm de quem ganha e quem perde. Né? Nesse caso, é uma política pública assim, que tem... Quem perde é meio difuso, porque quem perde é o contribuinte. Quem é o contribuinte? Essa massa difusa de pessoas que estão no país. E quem ganha? Muito localizado, é a FIFA. E aí talvez isso seja uma resposta muito interessante de por que se faz Copa do Mundo. Porque os poderosos... Né? A FIFA é uma entidade muito poderosa, que tem a gente acabou de ver isso com o Trump agora, né? Que tem uma proximidade. Né? Eles até inventaram um prêmio FIFA da Paz, né? Porque o Trump não ganhou o Nobel da Paz, aí o Gianni Infantino inventou um prêmio para o Trump ficar feliz e para puxar o saco do Trump. E aí, como os poderosos são esses poderosos muito bem localizados, muito identificáveis, talvez essa seja a principal resposta de por que continua sendo feita dessa forma. Não que, né, eu sou um fã incondicional de Copa do Mundo, né? Meu pai, que é mais fã que eu, vai ficar bravo se eu disser que não tem que ter mais, né? Mas, enfim, né, você poderia fazer de outro modo, sem gastar tanto, né? Fazendo efetivamente de modo que as cidades ganhassem com a Copa do Mundo, né? Eu tendo a acompanhar o Victor Mattson, né? No fundo, a gente acabou trocando hospitais por estádios. É o sincericídio, né? E, Marco, antes da gente encerrar, isso. Tá. E antes da gente encerrar, você quer deixar um palpite para amanhã?
Que, na verdade, quando o pessoal ouvir esse palpite, já vai ser tarde demais. Quando o pessoal ouvir o palpite vai ser tarde demais. Mas eu vou apostar na Espanha, né? E a minha lógica, essa também foi a lógica, né? Desde, como eu falei, né? Desde pequeno, sempre meu pai me ensinando sobre coisas da Copa do Mundo. O que eu quero? Eu quero que nenhum país chegue muito perto do Brasil em número de títulos. Então você já tem a Alemanha que ganhou 4, você já tem a Itália que também ganhou 4. Eu não quero a Argentina tendo ganho 4 também. Né? Então eu quero que a Espanha, que só tem um título mesmo, lá de 2010, na África do Sul, que a Espanha seja bi é melhor do que ver a Argentina tetra. Então o meu palpite vai ser assim. Né? Não é? Então, não é melhor assim? Então combinado. Então, vou deixar o meu palpite que a Espanha vai ganhar. Um 2-1 tá bom. O Messi até marca o seu, mas Lamine Yamal faz 2 gols e aí a Espanha ganha. Pronto, ótimo. Então vamos encerrar com esse palpite, com essa torcida. Então tá bom. Vamos agradecer aí quem nos acompanhou, né? E nós vamos publicar episódios a partir desse primeiro, né? Que o último foi um piloto. Uma quarta-feira sim, outra não, né? De 15 em 15 dias. Né? Esse é o nosso plano, né, Liz? Isso, por enquanto a gente está no 15 em 15. Então tá bom. Então, obrigado pela audiência aí e até o próximo Variável Omitida. Até o próximo. Tchau, tchau.